pastor, fundador da Igreja Reis de Reis em Belgrano, na Argentina. Líder de mais de 15 mil pessoas. Um dos principais pastores da Argentina. Recebam com muita alegria Cláudio Freisol. Dios los bendiga. Deus abençoe. Y antes de seguir adelante, E antes de continuar, ¿por qué no le damos un aplauso al único que es digno de recibir toda la por que não adoración? aplaudimos ao único que é digno de receber toda adoração? Señor, te honramos hoy. Senhor, te exaltamos Te hoje. honramos, te honramos. Honramos o teu nome. Te damos la bienvenida. Dizemos que és bem-vindo. Te bendecimos, Señor, te honramos. Te honramos, Senhor. Bendizemos o teu Espíritu nome. Santo, estás aquí. Espírito Santo, tu estás aqui. Aleluya. Aleluia. Y abrimos nuestro corazón E abrimos o nosso para coração recibir de ti. para receber mais de ti. Diga conmigo, recibo de Dios. Diga comigo, eu recebo de Deus. Recibo la unción de Dios. Eu recebo a unção de Deus. Recibo el fuego de Dios. Eu recebo o fogo de Deus. Recibo el poder de Dios sobre mi vida. Eu recebo o poder de Deus sobre a minha vida. Recibo en esta mañana. Eu recebo nessa manhã. Recibo más. Eu recebo mais. Mi corazón está sediento Meu coração tem sede de conocerle más, de conhecer-te de mais, buscarlo más, de buscar-te de mais, servirlo más, de servir-te mais, de ser de bendición a otros. de ser de bênçãos para outros. Recibo ahora Eu recebo agora en el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém. Amén. Amém. Prepárese, Se prepare, porque Dios en estos días cambiará su vida para siempre. porque Deus nesses dias mudará sua vida para sempre. Puede tomar asiento. Pode tomar o seu assento. Y como decía Tiago en su mensaje, E como Tiago falava na sua mensagem, qué importantes son los amigos. quão importantes são os amigos. Y él oró con ustedes. E ele orou com Y vocês. yo creo en eso. E eu creio nisso. Que Dios te rodee de personas que te bendigan. Que Deus te cerque de pessoas que venham te abençoar. Que te rodee de buenos amigos. Que te cerque de bons amigos. Llenos de Dios. Cheios de Deus. Llenos de pasión. Cheios de Y paixão. llenos de unción. E cheios de Es unção. muy importante É muito importante en nuestra vida. na nossa vida. Los amigos. Os amigos. Los amigos enviados por Dios. Os amigos enviados por Deus. Cuando nosotros éramos pastores al comienzo de nuestro ministerio, Quando nós estávamos no início do nosso ministério, hubo un hombre de Dios que estaba haciendo cruzadas de miles y miles de personas en Argentina. havia um homem de Deus que fazia cruzadas de milhares e milhares de pessoas na Argentina. El que más trascendía en ese tiempo. E o que mais influenciava naquele tempo. Si yo digo el nombre, usted se va a acordar. Se eu falar do nome, você vai se lembrar. Se llama Carlos Anacondia. Se chama Carlos Anacondia. Un hombre que estaba impactando Argentina y las naciones. Um homem que estava impactando a Argentina e as nações. Y nosotros con mi esposa estábamos comenzando el ministerio. E nós, eu e minha esposa, estávamos iniciando o ministério. Y como parte de la inspiración, E como parte da inspiração, íbamos a visitar al hermano Carlos. estávamos indo visitar o irmão Carlos. Nuestra iglesia era muy pequeña, Nossa igreja era muito pequena. pero cuando digo muy pequeña Mas quando eu digo muito pequena, es que tenía 4 abuelas é que tinha 4 vovozinhas. y que cuando se resfriaba me quedaba sin E congregación. quando elas pegavam gripe, eu não tinha congregação. Y la que asistía siempre era mi suegra. E aqui sempre estava presente era minha sogra. Y cada vez que yo predicaba, mi suegra se dormía. E toda vez que eu pregava, minha sogra dormia. Y cuando terminaba de predicar me decía: pastor, qué bien que predicó. E quando eu terminava de pregar, ela chegava para mim e dizia: pastor, que mensagem maravilhosa.
Y yo le preguntaba, ¿y de qué habló? E eu perguntava De que para hablei? ela, do que eu preguei? Me dijo, no me acuerdo nada, pero estuvo bueno. Ela falava, eu não lembro de nada, mas foi maravilhoso. Y en esos tiempos de desierto, E nesses tempos de deserto, años donde no veíamos todo lo que habíamos soñado. anos onde não enxergávamos tudo que ainda estávamos sonhando, No teníamos personas, não tínhamos gente. pero yo aprendí algo. Mas eu aprendi uma coisa, Anótelo. anote aí. Éxito Sucesso no son números. não são simplesmente números. Éxito es estar en la voluntad de Dios. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Cuando yo tenía la iglesia vacía, Quando eu tinha a igreja vazia, cuando estábamos en un desierto, quando estava vivendo um deserto, cuando los demás amigos nuestros quando os demais amigos nossos tenían ministerios que trascendían, tinham eran prósperos, ministérios prósperos, relevantes, nosotros estábamos en una congregación con 4 abuelas. nós tínhamos uma congregação com 4 senhoras idosas. Pero después entendí que Dios estaba preparando nuestro corazón. Mas depois eu cheguei a entender que Deus estava preparando o nosso coração, Nos estaba enseñando a depender de Él. estava nos ensinando a depender dEle. No importa la situación que estás atravesando hoy, Não importa a situação que você esteja atravessando hoje, permanece fiel permaneça fiel. y Dios te va a sorprender E Deus vai te y te surpreender. va a rodear de personas E vai te cercar de pessoas. y de momentos. E de momentos, En una de esas cruzadas numa dessas reuniões, con 80,000 personas com 80.000 del pessoas, hermano Anacondia, do irmão Anacondia, yo me lo crucé eu me cruzei com ele, porque yo no estaba en ningún lado cercano al pastor. porque eu não estava em nenhum lugar próximo a ele. Era un pastor que nadie conocía, Eu era um pastor que ninguém conhecia, pero se acercó a mí mas ele se achegou a mim y yo lo fui a saludar e eu fui falar com ele. y le dije, E eu disse, hermano Carlos, irmão Carlos, quiero orar con usted. eu quero orar contigo. Quiero saber el secreto, Eu quero conhecer o la segredo, clave. a chave. Quiero orar con usted Eu quero orar y contigo. quiero que usted me ore a E mí. eu quero também que você ore por mim. Y ese momento cambió mi vida, E esse momento mudou a minha porque él história. me dijo, Porque ele me disse, bueno, venía a mi casa. claro, vem na minha casa. Los días jueves oro Toda quinta-feira eu oro. y yo te invito a que vengas conmigo. E eu quero te convidar para que você venha comigo. A partir de ahí, A partir daquele momento, todas las semanas, todas as semanas, oramos juntos. oramos juntos. Puso la mano sobre Ele mi cabeza. pôs as mãos sobre a minha Oraba cabeça. por mí, Orava por mim. por el fuego de Dios. Por mais do fogo de Deus. Mire tanto fuego que recibí. Olha tanto fogo que eu recebi. Cuando Tiago estaba hablando de la amistad, Quando Tiago estava falando da amizade, muchas veces nos encontramos solos muitas vezes nos encontramos sós. y muchas a veces sós. heridos porque personas en quien confiamos no nos respondieron E bien. muitas vezes feridos porque pessoas em quem confiávamos não nos Pero hoy se responderam soltó bem. una palabra profética. Mas principalmente teve uma palavra profética. Hoy va el Señor a rodearte de personas que te bendigan. O Senhor Orem por ti. O Senhor vai te rodear de pessoas Que que te sean abençoem, que orem por instrumentos de ti, Dios para que sejam tu instrumentos de crescimento. Deus para o teu Que crescimento, sean instrumentos de que Dios sejam instrumentos de para que Deus, cumplas los propósitos para que você possa cumprir para os que propósitos, y que alcances lo que Dios te ha llamado a hacer. para que você seja e alcance o que Deus te chamou para Yo te fazer. bendigo para que lo alcances. Eu te abençoo para que você também possa alcançar. Tu tiempo de desierto terminó O teu tempo de deserto acabou y Dios te va a rodear de personas e Deus te vai cercar de pessoas llenas de sabiduría, cheias de sabedoria, llenas de recursos, cheias de recursos, llenas de unción, cheias de unção, llenas de la palabra, cheias da palavra, llenas de ánimo. cheias de ânimo. Aleluya. Aleluia! Recíbelo. Receba! Recíbelo. Receba! Por eso Por isso,
Buscar a Dios es una decisión. Buscar a Deus é uma decisão. Buscamos lo que nos interesa, Nós Lo buscamos que aquilo que necesitamos. precisamos, aquilo que nos lo que interessa, tiene valor para que nosotros. tem valor para nós. Como parte un poco para que ustedes me conozcan a mí un poquito más E como parte da minha apresentação, para que vocês me conheçam um pouquinho y un mais, poco acerca de lo que es el avivamiento y el despertar en Argentina. e um pouco do que é o avivamento e o despertar na Argentina, Porque avivamiento significa volver a vivir. porque o avivamento significa voltar a viver. Y es lo que el Señor va a hacer en estos días acá. E é o que Deus vai fazer nesses dias aqui. Es un regreso a Dios, É um retorno un para Deus, regreso a vivir, um retorno para viver, un regreso a levantarse cada um mañana retorno para voltar a se levantar todas as con la manhãs victoria, com a vitória, más allá de las circunstancias muito difíciles. além das circunstâncias adversas. Aquí está mi esposa, Aqui está minha esposa, Betty. Betty. ¿Por qué no te pones en pie, Betty? Por que Quiero você te não se salude. coloca de pé, Betty? Eu gostaria que falem La contigo. conocí a Betty, Eu conheci a Betty. la conocí a Betty Eu conheci a Betty cuando yo tenía 16 años y ella 14. quando eu tinha 16 anos e ela 14. Estábamos en un campamento de jóvenes Estávamos num retiro de jovens y nos cruzamos en un parque del retiro de jóvenes e nos encontramos no parque do retiro de jovens. y cruzamos unas pocas palabras porque ella se iba y yo también. E trocamos umas poucas palavras porque ela estava indo e eu também. Y cuando yo la vi quedé impactado. E quando eu a vi, eu fiquei Dije, impactado. esa es la persona que Dios tiene para Eu mí. disse, essa é a pessoa que Deus tem para mim. Pero ella también, Mas ela também, después me contó depois me contou que quedó impactada conmigo que también. ficou impactada comigo também. Especialmente del pelo y de los rulos. E especialmente do cabelo e dos rolinhos do cabelo. En esa época estaban. Nessa época existiam. Y luego no la vi más E depois não voltei a vê-la mais por años. durante alguns Y anos. yo ya estaba en el seminario, Então já estava no seminário, terminando mi preparación, terminando a minha preparação, y pensaba, e pensava: Señor, Senhor, quiero que me guíes dónde va a estar esa persona que me va a acompañar. eu quero que o Senhor me mostre onde está essa pessoa que vai me acompanhar. Y siempre venía a mi mente Betty, E sempre vinha à minha mente, pero yo no la Betty, había visto, mas eu não tinha, não estava vendo no ela. sabía muy bien dónde vivía. Eu não sabia muito bem onde ela morava. Conocía, porque ella me dijo la zona de la ciudad, Eu tinha uma noção, porque ela me disse a área da cidade, pero no sabía cómo ubicarla. mas eu não sabia como encontrá-la. Ahora, en esta época es muy fácil. Então, nessa época atual é muito fácil. Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, Google Earth. Google Earth. Hoy es fácil É fácil ubicar a alguien, encontrar alguém, pero en esa época mas naquela época era imposible. era Pero impossível. ¿sabe lo que hice? Mas sabe o que eu fiz? Decidí ir a buscarla, Eu decidi ir ao encontro dela tocar la puerta de cada casa e tocar na campainha de casa por casa y preguntar por Betty. e perguntar por Betty. Y pasé todo el día golpeando la puerta, E fiquei o dia inteiro tocando a campainha das portas, preguntando si estaba Betty. perguntando se estava Betty. Y en realidad encontré muchas Betty que se querían casar, E na realidade eu encontrei várias Bettys que queriam se casar, pero no era la que yo buscaba. mas não era a que eu estava procurando. Así que al finalizar el día, Então, no final do dia, cuando ya pensé, bueno, ya está, quando eu pensei, então já não tem mais como, una vecina me dijo, sí, Betty, le di las características de ella. eu dei as características da Y la Betty. familia era creyente, E a família tenían era reuniones. crente, tinha reuniões na casa dela. Y ella me dijo, ahí enfrente. E a vizinha disse, então é aquela ali, é ali na frente. Y yo no pude entrar porque ella estaba ocupada. Eu não consegui entrar porque ela estava ocupada. Pero ahí aprendí algo. Por supuesto, después ella me llamó, nos encontramos
E claro, depois ela me chamou, nos encontramos. Y tenemos un matrimonio hermoso después de 43, casi E 44 temos años. casamento de quase 44 anos, maravilhoso. Y yo digo, E eu digo, cuando hoy les comparto esta historia, enquanto eu compartilho essa história, buscamos lo que para nosotros tiene valor. nós estamos correndo atrás daquilo que tem valor pra gente. Y yo quiero animarles, después de esta conferencia, E eu quero animar vocês para que após essa conferência de tener una mayor búsqueda de Dios. tenhamos uma maior busca por Búsqueda. Deus. Busca por Deus. Pasión, Paixão. el deseo de buscar a Dios. O desejo de buscar a Deus. Porque si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque se você buscar, você vai Y yo les encontrar. digo algo, E eu digo algo. en su casa, Na sua casa, en el lugar donde usted está orando, no lugar onde você está orando, la gloria de Dios descenderá. a glória de Deus vai descer. Hubo momentos cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. Em alguns momentos, o Espírito Santo veio sobre nós. Era tan fuerte la unción E era tão forte a unção que mis hijos que hoy tienen 40 años, que os meus filhos, que hoje estão na faixa dos 40 anos, cuando tenían 12 años me quando decían, tinham 12 anos, diziam: pasábamos cerca de la habitación passamos perto do teu quarto, donde estabas orando. onde o Senhor estava orando. Y aunque eran jóvenes, pequeños, E mesmo eles sendo novinhos, percibían en su espíritu eles percebiam no seu espírito que ahí había un buscador que ali tinha alguém que buscava, y que la gloria de Dios estaba ahí. que a glória de Deus estava Yo ali. quiero animarles a que no te quedes lejos. Eu quero lhe animar a que você não fique longe. Quiero animarte a que busques a Dios como nunca antes. Eu quero te animar a que você busque a Deus como nunca antes. El Señor se va a manifestar en tu vida. O Senhor vai se manifestar na tua vida. Amén. Amém? Hoy Hoje, en el mensaje, o lo que hablé es parte del mensaje, o que eu falei é parte da mensagem, pero yo quiero hablarles de este regreso a Dios, de este volver a vivir. mas eu quero falar com vocês sobre o voltar para Deus, voltar a viver. Y uno de los regresos a Dios más impactantes de la Biblia E uma dos retornos para Deus mais impactantes na Bíblia está en el libro de Nehemías, se encontra no livro de Neemias, porque el libro de Nehemías porque o livro de Neemias habla de la historia de un pueblo que se apartó, que fala se da enfrió, história de um povo que se afastou e se esfriou, y que después de 70 años regresaron a Jerusalén. e que depois de 70 anos retornaram para Jerusalém. Un regreso Uma volta al Dios que ellos habían olvidado. ao Deus que eles tinham esquecido. Y este pasaje E esta passagem está en Nehemías capítulo 8, se encontra em Neemias no capítulo 8, versículo 1 versículo 1 al 4, ao 4, y dice, e diz assim. el contexto, ahora igual lo voy a desarrollar un poco O más. contexto eu vou desenvolver um pouco mais. El capítulo 8 Capítulo 8 habla del momento fala do momento cuando el pueblo se reunió quando o povo se reuniu para decirle a Esdras, para dizer a Esdras: tráenos la palabra. traz para nós a palavra. Queremos regresar a oír la palabra de Dios. Queremos voltar a ouvir a palavra de Deus. Los capítulos anteriores hablan de la reconstrucción del muro, Os capítulos anteriores mencionam sobre a reconstrução do muro. pero luego que terminaron lo material, Mas logo após terminar o material, en el capítulo siguiente no próximo capítulo, venía una etapa muy importante, começa uma etapa muito importante, que era el de regreso a Dios. que era o retorno para Deus.
Y ahora vamos a leer la historia E nós vamos ler a história con el contexto com o contexto de entender que de entender que toda esa nación toda essa nação habían sido llevados lejos tinha sido levada para longe por haberse endurecido, por ter endurecido, por haberse olvidado, por ter se esquecido, por haber elegido otros dioses. por ter escolhido outros deuses. Pero ahora estaban regresando a Dios Mas agora estavam retornando para y Deus. estaban regresando a la palabra. Estavam retornando para a palavra. Queremos una generación de cristianos que conozcan el poder del Espíritu Santo y que sea la palabra de Dios revalorada. Queremos uma geração de cristãos que conheçam o valor do Espírito Santo e que se voltem para a palavra. Porque eso fue lo que ocurrió ahí. Porque isso foi o que aconteceu ali. ¿Entendieron? Entenderam? Nos hemos olvidado de la palabra. Nós nos esquecemos da palavra. Necesitamos volver a la palabra. Precisamos voltar para a palavra. Necesitamos volver a Dios. Precisamos voltar para Deus. Necesitamos ser empoderados por las Escrituras Precisamos ser empoderados pelas y el Escrituras poder del Espíritu Santo. e o poder do Espírito Santo. Y lo importante o lo impactante de este E texto, o importante, ou melhor, o impactante desse que texto todo el pueblo, é que o povo inteiro, desde los más pequeños desde os menores hasta los más grandes, até os mais velhos, desde el alba, desde temprano, madrugada, desde da madrugada hasta el mediodía, até o meio-dia, todos parados, todos de pé, atentos atentos a la palabra de Dios. à palavra de Y Deus. cuando se era predicada la palabra, E quando fosse pregada a palavra, lloraban, enquanto estava sendo pregada a palavra, choravam, fueron quebrantados, foram quebrantados, recibieron el gozo del Señor, receberam a alegria do porque el Senhor, gozo del Señor porque a alegria do Senhor es nuestra é a fortaleza. nossa fortaleza. Y dice, y se juntó el pueblo, E diz assim, e se uniu o povo, ¿quieres que lo lea yo? como sea, como un solo hombre, E o povo se uniu como um só homem en la plaza na praça que está delante de las aguas. que está diante da porta das águas. Y Esdras E Esdras trajo la palabra del libro de la ley, trouxe a palavra do livro da lei, la cual el Señor le había dado a Israel. a qual o Senhor tinha dado para Israel. Esa palabra que ellos habían olvidado, Essa palavra que eles tinham esquecido, ahora ellos estaban regresando agora eles estavam retornando a vivir espiritualmente. voltando a viver Y espiritualmente. Esdras E Esdras trajo la palabra trouxe a palavra delante de la congregación. diante da congregação. Los estudiosos dicen Os estudiosos dizem que eran entre 30 y 40 mil personas que eram cerca de 30 a 40 mil pessoas escuchando la palabra escutando a palavra, desde el alba hasta el mediodía, desde a madrugada o amanhecer até o meio-dia, tanto hombres como mujeres. tanto homens como mulheres. Y leyó el libro E leu o livro desde el alba al mediodía desde o amanhecer até o meio-dia, y todos estaban atentos. e todos estavam atentos. Y ya la palabra dice que Esdras abrió el libro en presencia E a palavra diz que Esdras abriu o livro na de presença todo el pueblo de todo o povo, y el pueblo estuvo atento. e o povo esteve atento. Esas palabras Essas palavras son muy importantes são muito importantes en nuestra vida na espiritual, nossa vida porque espiritual. volver a vivir, Porque voltar a viver, un regresar a Dios, retorno para Deus, un avivamiento, avivamento, lo produce el Espíritu Santo. é o Espírito Santo quem produz. Cuando cada corazón se abre Quando cada coração se y abre comienza a oír la palabra e começam a ouvir a y palavra comienza a desear ese poderoso mover de e Dios en sus começam a vidas. desejar esse poderoso mover de Deus nas suas vidas. El contexto histórico de todo esto que está O sucediendo contexto histórico disso tudo que está acontecendo es que el pueblo había regresado, é que o povo tinha retornado, habían terminado con todo lo que era la construcción tinham terminado com toda a Del muro. construção do muro, pero ahora necesitaban mas agora era necessário levantar levantar su vida espiritual. a sua vida espiritual.
Dios nos trajo hoy Deus trouxe vocês para que aqui en hoje cada corazón, para que em cada coração, durante estos días, durante estes el dias, Señor vuelva a reavivar la pasión por Él. o Senhor reavive a paixão por Ele. Necesitaban ellos, Eles precisavam, como nosotros, como nós, un avivamiento. avivamento. Habían vivido 70 años cautivos Eles tinham vivido 70 anos no cativeiro, en medio de una nación pagana en Babilonia. no meio de uma nação pagã, na Babilônia. Pero ahora ellos necesitaban encontrarse con Dios. Mas agora eles precisavam se encontrar com Deus. ¿Qué es avivamiento? O que é o avivamento? Un avivamiento es un renovado despertar por Dios, por el Espíritu Santo y por la Avivamento palabra. é renovado despertar por Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra. ¿Cuántos quieren ese avivamiento? Quantos querem esse avivamento? Un avivamiento Avivamento es cuando el Espíritu Santo comienza a derramar su presencia é quando o Espírito Santo começa a derramar a sua presença. y esa sequía espiritual E essa seca espiritual se transforma se transforma. y comienza tu vida a dar fruto. E a tua vida começa a frutificar. Donde en tu corazón sientes el valor de la palabra de Dios. Onde no teu coração você sente o valor da palavra de Deus. Porque eso pasó Porque isso aconteceu cuando le dijeron a Esdras: quando disseram para Esdras: tráenos la palabra otra vez. traze-nos a palavra outra vez. Se habían olvidado, Tinham se la esquecido, habían dejado, tinham deixado de lado. pero ellos dijeron: Mas eles disseram: necesitamos volver a oír a Dios. precisamos voltar a ouvir a Deus. Necesitamos volver a oír a Dios. Precisamos voltar a ouvir a Deus. Necesitamos el poder de Dios en esta generación. Precisamos do poder de Deus nessa geração. Ayer tuve una hermosa experiencia a Ontem compartir con tive uma ustedes. linda experiência que eu quero compartilhar com Y vocês. les digo algo. E eu quero dizer algo. Dios está llamando a Brasil a ser canal de avivamiento. Deus está chamando o Brasil para que seja canal de avivamento. Antes de seguir, levante las manos, porque Antes yo de siento continuar, declarar algo levanta as ahora. mãos, porque eu estou sentindo fazer uma declaração agora. Dios se desata sobre Agora, ellos Deus libera sobre un eles renovado mover del Espíritu Santo. renovado mover do Se Espírito desata Santo. sobre ellos Se un libera renovado sobre eles poder del Espíritu Santo en sus renovo vidas. do poder do Espírito Se Santo nas suas desata en vidas. esta Se generación libera nessa geração el poder de Dios que va a levantarlos para ser enviados. o poder de Deus que os levantará para que sejam enviados. Agora, Señor, Señor, este año, este ano, durante estos días, durante estes el mover dias, de Dios en tu vida o mover de Deus na tua vida llegará a asombrarte. chegará a te surpreender. Te vas a asombrar de ver la gloria, Você vai ficar surpreso de tanta glória, de ver el fuego de Dios ardiendo. de ver o fogo de Deus ardendo. Ya está la presencia de Dios aquí. A presença de Deus já Já está está aqui. aqui. Já está aqui. Y ese fuego lo vas a llevar a tu iglesia. E esse fogo você vai levar para a tua Lo vas igreja. a llevar a tu familia. Você vai levar para a tua família. Ese fuego lo vas a llevar por las calles. Esse fogo você vai levar pelas ruas. Lo vas a llevar a donde haya un necesitado. Você vai levar onde houver necessitado. Padre, Pai, úsalos usa. como a Pedro y Juan, Usa eles como usaste a Pedro e João. como tantos. Como a tantos. Levanta a Levanta los caídos aos caídos a través de sus vidas. através das suas vidas. Levántalos Levanta, que Senhor. no pueden seguir adelante. Levanta aqueles que não estão conseguindo seguir A través adiante. de sus vidas. Através dessas vidas. Recíbalo. Receba. Recíbalo, recíbalo, Receba, recíbalo, receba, recíbalo. receba. Receba. Todos los que están desde esta primer fila para atrás. Todos os que estão Todos aqui os que desde essa estão aqui primeira arriba, fileira até agora, atrás, agora. os que estão ali em cima, agora, Vamos, agora, esse é o momento, agora, vamos. é o momento, vamos! Es el momento de irrupción de la gloria de Dios. É o momento do romper da glória de Deus.
Padre, te pido que en las próximas semanas Pai, eu te peço que nas próximas Dios semanas, te lleve de cero a la abundancia. que o Senhor te leve do zero até a abundância. Cuando Pedro Quando Pedro estaba pescando, estava pescando, después que Jesús resucitó, depois de Jesus ressuscitar, estaba en el mar de Galilea. estava no mar da Galileia, Y dice la escritura e dizem as que escrituras durante toda la noche no habían pescado nada. que durante a noite inteira não pescaram nada, Pero a la madrugada escucharon a alguien mas na madrugada ouviram alguém que les dijo: hijos, que disse: filhinhos, tienen algo que comer. tem alguma coisa para comer? Y ellos dijeron: E eles disseram: toda la noche hemos intentado pescar, a gente tentou a noite toda, pero nada hemos logrado. mas não temos nada. Y Jesús dijo, E Jesus disse, pero ellos no sabían que era Jesús. mas eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Escucharon a alguien que dijo de lejos: Escutaram alguém falar de longe: echen la red a la derecha. lancem a rede à direita. Y ellos obedecieron, tiraron la red a la E derecha. eles obedeceram e lançaram as redes para a direita. Y toda la cantidad de peces que encontraron E a los asombró. quantidade de peixes que eles pescaram deixou eles surpresos. Y cuando vieron esa gran cantidad de abundancia, E quando viram essa grande quantidade, essa abundância imposible, impossível, Pedro gritó: Pedro gritou: ¡es el Señor! é o Senhor! ¿Sabe por qué era el Señor? Sabe por que era o Senhor? Porque es imposible pasar de cero a la abundancia Porque é impossível passar do zero para a si abundância no es por un milagro. se não for por um milagre. Y yo le digo algo: E eu quero te dizer algo. prepárese para milagros en su vida, Prepare-se para milagres na sua milagros vida. de provisión, Milagres de provisão. de puertas abiertas, Milagres de portas abertas. milagros que no jamás imaginaste, Milagres que você nunca puertas imaginou. que se van a abrir, Portas que vão se abrir, que por años estuvieron cerradas. que durante anos estiveram Pero el Señor fechadas. dijo: Mas o Senhor llegó el disse: tiempo. chegou o tempo. Más, Señor, más. Mais. Puede tomar asiento. Pode se sentar. Cuando el avivamiento desciende, como ocurrió Quando o avivamento vem, como aconteceu, en ese regreso a Dios, nesse retorno para Deus, un avivamiento, avivamento, el Espíritu Santo te lleve a amar la palabra. o Espírito Santo te leva a amar a palavra. Necesitamos amar la palabra de Dios. Precisamos amar mais a palavra de Deus. avivamiento Avivamento comienza en nuestras vidas começa nas nossas y luego vidas se traslada a la sociedad. e depois transborda para a sociedade. Y la gente es quebrantada. E as pessoas são quebrantadas. Las personas son tocadas por As Dios pessoas são tocadas por Deus cuando hay una persona quando alguém que volvió a vivir, volta a que viver, volvió a recibir el poder de Dios en sus que vidas. voltou a experimentar o poder de Deus na sua vida. Todo esto Tudo isso también nos enseña algo, também nos ensina uma coisa, porque el instrumento que Dios usó porque o instrumento que Deus usou para pararse delante de ese pueblo para se colocar diante daquele y povo traer la palabra e trazer a a más palavra de 30.000 a personas, mais de 30.000 se pessoas, llamó Esdras. se chamou Esdras. Esdras junto con otros Esdras, junto com outros, estuvieron cautivos estiveram no cativeiro durante muchos años durante muitos anos y nunca se imaginaban e nunca imaginariam que un día Dios lo iba a poner en un lugar tan alto. que dia Deus os colocaria num lugar tão alto. Imagínese que en Babilonia era una tierra donde no había un ambiente espiritual. Imagine-se que na Babilônia era uma terra onde não havia ambiente Había una espiritual. mezcla de Tinha naciones. uma mistura de nações. Pero Esdras, Mas en el Esdras, medio del no cautiverio, meio do cativeiro, decidió buscar a Dios. decidiu buscar a Deus. Años después, Anos depois, Dios lo puso en alto. Deus o colocou num lugar alto. Las decisiones que tomas hoy, As decisões que você toma hoje, Dios Deus te está preparando para algo grande en el futuro. está te preparando para algo grande no futuro.
decide hoy Decida hoje buscar a Dios, buscar a Deus. a pesar de vivir rodeados de gente que no conoce a Dios, Apesar de viver cercado de pessoas que não conheçam que a no Deus, aman a Dios, que não amam a Deus, que su vida espiritual que a sua vida espiritual está ajena a las cosas del Señor. está alheia às coisas de Pero Deus. dice la Biblia Mas diz a que Bíblia Esdras era un hombre que decidió buscar a Dios. que Esdras era um homem que decidiu buscar Dice a Deus. exactamente Esdras en Esdras Diz capítulo 7. exatamente em Esdras no capítulo 7. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Diz porque Esdras tinha preparado o seu coração. Tal vez vivía en una pequeña carpita, Talvez ele morasse numa pequena casinha. pero yo me lo imagino a Esdras escudriñando las escrituras, Mas eu imagino Esdras refletindo nas escrituras, honrando al Dios de sus padres. honrando ao Deus dos seus pais. Y había decidido en su corazón E tinha decidido no seu seguir coração buscando a Dios. seguir buscando a Deus. Yo quiero decirles Eu quero dizer que esa es nuestra actitud. que essa deve ser a nossa atitude. Seguir buscando a Dios, Continuar buscando a Deus, porque Dios te va porque Deus a vai llevar a lugares, te levar a lugares, espaços, a espaços, a oportunidades, a oportunidades, a sitios a lugares que nunca has que imaginado. você nunca imaginou. No midas tus emociones Não meças tuas emoções, espiritual. a tua vida espiritual, de acuerdo a las circunstancias. de acordo às En circunstâncias. las peores circunstancias, Nas piores en los circunstâncias, momentos más difíciles, nos momentos mais complicados, con los peores compañeros de trabajo. com as piores companhias no Sigue trabalho. buscando. Continua buscando. Guarda tu corazón. Guarda o teu coração. Esdras estuvo cautivo. Esdras esteve cativo Muchos en Babilonia com muitos na se Babilônia. olvidaron de Dios. Se esqueceram de Deus. Los que adoraban dejaron de adorar. Os que adoravam deixaram de Los adorar. que leían la palabra dejaron de leer Os la que liam palabra. a palavra deixaram de ler a palavra. Pero este hombre Mas esse homem mantuvo manteve su vida espiritual. a sua vida Esa es espiritual. la clave, jóvenes. Essa é a chave, jovens. Mantengan su pasión, valoren la Biblia, valoren la iglesia, Mantenham valoren a la sua familia, paixão, valoren valorizem a al Bíblia, a Señor, igreja, a família, o sigan Senhor. firmes. Continuem firmes. Vamos a dar un aplauso. Vamos al Rey de Reyes. aplaudir ao Rei dos Reis. Wow. Uau! 4 características, rápido, Rapidinho, 4 características de Esdras de Esdras que logró que Dios lo posicione que permitiu que Deus o posicionasse para ser el instrumento para que fosse um para que instrumento, todo ese pueblo para que todo o povo volviera a oír la palabra después de voltasse a ouvir a palavra 70 anos. após 70 anos, y que fuesen quebrantados em que fossem quebrantados como un instrumento de avivamiento. como um instrumento de Lo primero avivamento. que- O primeiro, La primera a primeira característica característica de un hombre de Dios de um homem de es que Deus es un corazón determinado. é que tem um coração En el determinado medio de las peores no circunstancias, meio das piores circunstâncias. Esdras determinó glorificar a Dios con su vida. Esdras determinou glorificar a Deus com a sua vida. Esdras decidió no enfriarse, Esdras decidiu não se esfriar, no dejar de ser constante. não deixar de ser constante. Esdras decidió mantenerse firme. Esdras decidiu se manter firme. La segunda característica A segunda característica es que Esdras é que era un Esdras buscador. era um homem que buscava. Un buscador que cada día quería profundizar más en la comunión íntima con el Señor. Era um homem que buscava e cada dia queria aumentar a sua intimidade com Deus. De alguna manera, durante estos 2 días, De alguma forma, durante esses 2 quiero dias, inspirarles a ir más profundo a la comunión. eu quero lhes inspirar a que estejam se aprofundando na comunhão. Es tiempo de profundizar, É tempo de ir mais profundo. ir más al deseo de conocerle más, de amarlo más. Ir mais ao desejo de conhecer-lhe mais, de amá-lo mais. El poder se recibe, O poder se recebe, pero la presencia se busca. mas a presença se busca. Alguien puede orar por nosotros, Alguém pode orar por nós,
Y nosotros decimos, necesito el toque de Dios, me duele algo. E nós dizemos, preciso do toque de Deus, estou com uma dor aqui. Y entonces alguien viene y ora y el poder de Dios lo recibimos. Então alguém ora e a gente recebe o poder de Deus. El poder se recibe, O poder se recebe, pero la presencia mas a presença se busca. se busca. Y necesitamos buscar a Dios para esa E presencia. precisamos buscar a Deus para essa presença. Hay personas que conocen el poder de Dios, Tem pessoas que conhecem o poder de Deus, pero no conocen a Dios mas não conhecem a Deus. y que se olvidan de E Dios. se esquecem de Deus. Por lo tanto, la segunda característica de este hombre Portanto, a segunda característica desse es que era homem un buscador. é que era um buscador. Lo tercero A terceira es que se determinó a consagrarse, é que teve a determinação de se consagrar, a ser guiado, a ser conduzido, a mantenerse firme a se manter firme por la presencia de Dios y el poder de la pela palabra. presença de Deus e o poder da palavra. Y se determinó a compartir con otros lo que Dios le había entregado. E se determinou a compartilhar com outros o que Deus tinha lhe entregado. Dios te quiere llenar para una misión. Deus quer te encher para uma missão. El poder de Dios viene para llenarte, O poder de Deus vem para te encher, pero no para que simplemente lo recibas en tu vida, mas não simplesmente para você recebê-lo na sua vida, sino para que te levantes. mas para que você se levante. Cuando vino el Pentecostés Quando veio o Pentecostes y todos fueron llenos, e todos foram cheios, dice la Escritura, dizem as Escrituras, Pedro y los discípulos, los 120, Pedro e os discípulos, os 120, experimentaron en sus vidas, experimentaram nas suas vidas. todos fueron llenos. Todos foram cheios. Pero no solamente ocurrió ese momento donde experimentaron la plenitud, Mas não somente aconteceu nesse momento que experimentaram a plenitude, sino que dice Hechos capítulo 2. mas em Atos no capítulo 2, Entonces Pedro, então Pedro, poniéndose en pie, colocando-se de pé, alzó la voz. levantou a voz. Una vez que fue lleno, Uma vez ele foi cheio, dice lo siguiente, es que diz que o Pedro, próximo passo é que Pedro, que lo había negado, que que tinha estaba negado, lleno de dudas, que tinha muitas dúvidas, que se había equivocado que tinha errado en muchas em oportunidades, muitas ocasiões, cuando fue lleno, quando ele foi cheio, dice la Escritura, diz a palavra, se puso en pie, se colocou de pé, alzó la voz levantou a voz y comenzó a hablar a los que se habían reunido. e começou a falar com os que estavam reunidos. Es tiempo de ponernos en pie y alzar la voz. É tempo de nos colocarmos de pé e levantar a voz. Y tenemos un mensaje que esta generación Nós temos uma mensagem que essa geração necesita oír. precisa ouvir. Cuando viene el poder de Dios, Quando o poder de Deus vem, tenemos que levantar la voz. temos que levantar a voz. Tenemos que ponernos en pie. Temos que nos colocar de pé. Tenemos que mostrarle al mundo la realidad de Cristo que fluye a través de Temos nosotros. que mostrar para o mundo a realidade de Cristo que flui em nós. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Precisamos do poder do Hoy Dios te Espírito quiere Santo. poner en pie. Hoje Deus quer te colocar de pé. Aquí hay muchos como Pedro. Aqui existem muitos como Se Pedro van a levantar en esta que generación. vão se levantar nessa geração. Se van a poner en pie Vão se colocar de pé. y van a alzar la voz Vão levantar a voz. y van a decirle al E mundo: vão dizer para o mundo: estoy anunciándoles un mensaje que necesitan. eu estou anunciando-lhes uma mensagem que vocês precisam. Necesita escuchar el mensaje de salvación, Cada um de nós precisa ouvir a mensagem de mensaje salvação, de transformación mensagem de que transformação solo Cristo puede traer al corazón. que somente Cristo pode Quantos trazer ao dizem coração. amém? Quantos dizem amém? Levante sus manos, Padre. Levante as suas Sea la mãos. oportunidad Pai, que essa seja a donde cada oportunidade familia, onde cada família, donde cada corazón onde cada coração se ponga en pie, se coloque de pé, se ponga, comience a proclamar, que comece a proclamar, comience a hablar tus comece a palabras, falar a tua palavra, comience a declarar comece a las declarar maravillas de as Dios. maravilhas de Deus. Oh, comience a hablar lo que Cristo es capaz Comece de a hacer en esta declarar o que generación. Cristo é capaz de fazer nessa El Espíritu geração. Santo viene sobre ti O hoy, Espírito Santo vem sobre ti viene hoje, sobre tu vida hoy. vem sobre a tua vida hoje.
te va a capacitar, vai te capacitar, te va a sostener vai te suster, en medio sustentar. de cada em circunstancia meio de difícil. cada circunstância difícil. Dios te va a sostener. Deus vai te sustentar. Necesitamos Precisamos experimentar experimentar en nosotros em nós ese poder. esse poder.